Você já sentiu, mesmo sem sair de casa, o arrepio de uma lenda tão poderosa que parecia sussurrar do outro lado do mundo? Imagine-se agora envolto pela névoa úmida da floresta amazônica, onde o verde das copas se mistura ao azul pálido do céu. E, entre esses braços ancestrais, repousa um segredo que fez reis e imperadores virarem as páginas do destino. Paititi, a cidade de ouro dos Incas. Dizem os anciãos que tudo começou quando Incarri, o herói cultural que ergueu Quero e moldou Cusco, soube de um destino sombrio para o seu povo. Os conquistadores avançavam implacáveis pelos Andes, arrastando a chama viva do império até seus pilares, para não deixar que o coração de Cusco, uma relíquia sagrada de prata e pedras preciosas, caísse nas mãos erradas. Incarri reuniu seus seguidores e empreendeu uma jornada que durou meses, guiados por visões místicas e constelações alheias. Eles desceram vales íngremes, atravessaram rios caudalosos e desbravaram matas onde cada tronco poderia esconder uma onça. Na calada da noite, tocados apenas pelo clarão das tochas e pelo som ritmado de tambores ancestrais, Incarri traçava o caminho. Era um percurso sem mapas oficiais. Sua bússola era a fé, e seu farol, o brilho interno de cada guerreiro. Quando finalmente avistaram um vale protegido por montanhas enevoadas, sentiram um alívio profundo. Ali, longe dos caçadores de tesouros, fundariam um refúgio onde não apenas ouro e prata seriam protegidos, mas também os segredos espirituais do povo Inca. Os relatos orais falam de uma clareira onde o solo parecia salpicado de partículas douradas, ainda que nenhuma pepita tenha sido capaz de resistir ao toque humano. Vi faíscas dançando sobre a água, como se o sol tivesse se afogado no rio. Confidenciava um dos mais velhos durante os rituais de lua nova. Em outras noites, o tilintar distante de correntes prateadas ecoava entre as árvores, lembrando aos corajosos que até o mais silencioso dos segredos pode ter som. Pouco depois, chegaram os padres jesuítas. Em um documento datado de 1600, o missionário Andrés Lopes descreveu a Santa Sé boatos de uma cidade prodigiosa, drenada em ouro e prata, capaz de fortalecer a fé católica por gerações. Ele mesmo nunca a encontrou. Baseou-se em testemunhos de índios e de mercadores que, desviando suas rotas de comércio, passaram a jurar que haviam visto muralhas cintilantes sob o musgo. Aquela carta, hoje guardada em um arquivo em Roma, termina com uma interrogação angustiada. Onde repousam tais riquezas? Depois de Lopes, outros cronistas repetiram a história, mas nenhum retornou com provas palpáveis, apenas fragmentos de cerâmica incas e certezas de que algo extraordinário habitava aquelas redondezas. Séculos se seguiram sem que a ciência pudesse comprovar a existência de Paititi. Em expedições modernas, arqueólogos finlandeses e bolivianos exploraram o sítio de Las Piedras, próximo à fronteira, encontrando muros fortificados e vestígios de cerâmica imperial, mas nenhum vestígio de tesouros metálicos em escala urbana. Moradores de Quimbiri, no Peru, chegaram até a apontar em 2007 paredões de arenito cobertos de vegetação e declararam tê-los como Fortaleza Mancupata, só para depois concordar que eram formações naturais esculpidas pelo tempo. Apesar disso, a lenda de Paititi sobrevive como um tesouro imaterial. Pesquisadores afirmam que, mais do que um local físico, Paititi é um símbolo de reconexão entre homem e natureza, uma metáfora para o ouro interior que Incarri teria prometido alimentar em cada coração andino. Em centros universitários,
Estudiosos debatem se o brilho mencionado nos relatos seria, na verdade, a fosforescência natural de certas rochas, ou mesmo reflexos de cristais d'água sob a luz do luar. Hoje, tecnologias como lidar atravessam o dossel cerrado, revelando trilhas antigas, geóglifos ocultos e traços de terra preta, solo engenhosamente enriquecido por civilizações preexistentes. Mas até agora, nenhum sensor infravermelho capturou um único depósito massivo de metal. Cada descoberta arqueológica abre novas janelas para entender quem ocupou aquelas terras, mas fecha a cortina sobre o que muitos procuram: o brilho ofuscante de uma metrópole de ouro. E então fica a pergunta que ecoa desde os tempos coloniais: Paititi existiu como um enclave físico, carregado de riquezas tangíveis? Ou é sobretudo um mitograma, um mapa espiritual para guiar quem busca algo além do palpável? Talvez o verdadeiro tesouro não seja uma câmara escondida, mas a própria lenda que atravessa gerações, lembrando-nos que certos mistérios se sustentam não por estarem enterrados, mas por continuarem vivos na fala dos que acreditam. Agora, feche os olhos por um instante e ouça o murmúrio da floresta. Consegue escutar o tilintar distante que pode ser ouro ou pode ser apenas vento passando por correntes antigas? A resposta permanece oculta sob as copas verdes, à espera de quem esteja disposto a escutar a história não só dos velhos documentos, mas também do pulsar vivo do próprio solo amazônico. Se você gosta de explorar o lado oculto da realidade, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir.